nesta videoaula eu vou ensinar vocês a configurarem uma folha, o tamanho da folha e também algumas configurações de impressão, ok? Lembram lá na videoaula de textos e também na videoaula de cotas e de especificações que eu ensinei a vocês que antes de inserir os textos, as cotas e as especificações, que nós temos que inserir a escala deles? Pois é, para que a gente saiba a escala dos textos, das cotas e das especificações, nós temos que saber qual que é a escala que nós vamos plotar o nosso desenho, vocês concordam? Eu tenho esse desenho aqui, agora eu quero colocar textos e cotas nesta minha planta. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar em qual papel, em qual tamanho de papel que eu vou imprimir ela e desta forma em qual escala que vai caber no papel, né? Para que a gente possa então saber em qual escala o nosso desenho vai caber na folha que nós precisamos plotar, que nós queremos plotar, nós temos então que configurar o tamanho da folha e diagramar o desenho dentro desta folha, certo? Então, nesta videoaula, eu vou ensinar a vocês a configurar o tamanho da folha e também já adiantando configurações de impressão. E na próxima videoaula, eu vou ensinar a vocês a diagramar uma prancha, ok? Lembrando que todas essas videoaulas são complementares, né? Então, a partir do momento que vocês começarem a assistir as videoaulas de comandos anotativos, assistam e vão até o final, né? Recomendo que vocês assistam textos, cotas, especificações, configuração de folha e diagramação de pranchas, ok? E aí, a partir deste momento, antes de inserir o texto, eu vou clicar aqui em Layout, ou seja, agora neste momento eu já vou definir o meu papel e o tamanho que eu vou plotar a minha planta, certo? Quando a gente clica em Layout, nós temos aqui 3 contornos visíveis. Este contorno aqui com a linha contínua, externo, que é o contorno do tamanho da folha. Temos também este contorno tracejado, que é o contorno da área de impressão. O AutoCAD, ele traz consigo sempre esta margem que corta um pedaço da folha que é referente à área de impressão, para que não corra o risco do desenho não ser impresso. E este contorno interno aqui, né, que tem um contorno vermelho, é o contorno de uma viewport, que já vem quando a gente abre o layout. Neste caso, nós vamos configurar tudo que está aqui. Nós vamos configurar a folha, as margens de impressão e também as viewports. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar esta viewport e deletar, ok? E aí, pessoal, para a gente poder abrir a janelinha de configuração da folha de plotagem, para que a gente possa descobrir, né, em qual escala a gente vai plotar o nosso desenho antes de colocar os textos, a gente vai clicar aqui na aba Output e depois a gente vai clicar aqui Page Setup Manager. E aí vai abrir essa janelinha e nós vamos clicar em Modify. Quando a gente clicou em Modify, vai abrir aqui essa janelinha já de configuração de plotagem, ou seja, a gente já está adiantando a configuração da plotagem na medida em que nós estamos configurando o tamanho da folha, ok? Então, aqui em Name, a gente sempre vai deixar configurado aqui DWG to PDF, ou seja, nós vamos converter um arquivo de AutoCAD que tem a extensão DWG para PDF. Por que a gente vai fazer isso? Porque antes da gente mandar a prancha para a impressora, é bom que a gente transforme em PDF para que a gente veja exatamente como que ela ficou configurada para ser plotada, para que a gente não desperdice impressões, né, indevidamente. Então, quando a gente transforma um arquivo em PDF, a gente consegue ver as espessuras das penas que a gente configurou, né? As cores que a gente configurou para saírem impressas. Então, a gente consegue ter um preview mais exato daquilo que a gente quer realmente plotar. Depois que a gente configurou aqui, então, para transformar o nosso arquivo em PDF, nós vamos aqui em Paper Size.
E aí, aqui em Paper Size, nós vamos escolher o tamanho da folha. Aí vocês vão ver que tem N possibilidades. Então, a gente tem aqui as possibilidades de ISO Full Bleed, Arc Full Bleed. Nós vamos trabalhar sempre nesta família aqui, do ISO A0 até o ISO A4, ok? ISO A0 até o ISO A4. Vamos supor que eu queira, então, imprimir o meu desenho numa folha de tamanho A3. Aí vocês vão ver que para cada tamanho de folha nós temos dois tipos aqui, ó. Sendo que um está configurado para ser paisagem, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, A3 420 por 297 no formato paisagem. E o ISO A3 no formato retrato, então 297 por 420. Geralmente, a gente trabalha com as pranchas em paisagem, porque facilita o entendimento e a visualização das informações, né, dos desenhos. Então, eu vou escolher aqui, ó, ISO A3 420 por 297. O que acontece? Geralmente, aparece uma margem, aquela margem tracejada, ela já vem automaticamente com a Autodesk. Para a gente conseguir tirar aquela margem tracejada, que é a margem de impressão, de modo que na impressão não corte nenhum detalhe do nosso projeto, a gente vai clicar aqui em Properties. Aqui vai abrir uma janelinha, a gente vai clicar aqui, ó, Modify Standard to Paper Size. E aí aqui nós vamos escolher exatamente, nós vamos rolar aqui nessa barrinha de rolagem do lado, nós vamos escolher exatamente a mesma folha que nós escolhemos aqui do lado, né? Então, eu escolhi a ISO A3 420 por 297. Então, eu vou escolher aqui, ó, ISO A3 420 por 297. Tem que ser exatamente a mesma folha, porque senão não vai funcionar. Aí eu vou clicar aqui em Modify. No caso, eu já tinha tirado as minhas margens. E aí, para vocês aqui vai aparecer 18 e outros números, aí vocês vão colocar 0 em tudo. Aí a gente vai clicar avançar, concluir, ok. Aqui em Plot Area, nós vamos configurar o espaço que nós queremos plotar. E aí nós temos algumas opções. Nós vamos trabalhar ou aqui na opção do Layout ou na opção do Window. Sempre, né, que a gente quiser plotar a prancha toda, nós vamos sempre deixar configurado o layout. Agora, vamos supor que a gente queira imprimir um rascunho somente. Aí a gente vai então habilitar o Window, a tela vai sumir momentaneamente, nós vamos selecionar aqui, vamos supor que eu queira imprimir uma parte aqui somente para verificar como que está ficando, né, o meu desenho, para que eu não gaste muita tinta. Aí ele vai aparecer lá, ó, ele vai sair plotado somente uma partezinha, ok? Mas na maioria das vezes a gente deixa configurado como layout, ok? Aqui em Scale, nós vamos pensar da seguinte forma para configurar esta parte aqui. A unidade de medida padrão do AutoCAD é milímetros. Então, o valor que a gente vai colocar aqui sempre estará relacionado a esta unidade de medida padrão do AutoCAD, ok? No caso, nós estamos trabalhando na disciplina de desenho computacional com unidade de medida centímetros, né? E se a gente for pensar aqui, ó, a cada centímetro nós temos 10 milímetros, certo? Então, neste caso, aqui seria 10 milímetros para uma unidade de centímetros, ok? No caso, para nós que estamos trabalhando em centímetros. Se nós estivermos trabalhando em metro, aí que será 1000, né? Onde em 1 metro nós temos 1000 milímetros, então 1000 milímetros para uma unidade de metro, né? Então, como nós estamos trabalhando em centímetros, aqui vai ser 10 para 1, ok? Aqui do lado a gente já pode deixar configurado as cores que nós vamos plotar. Isso aqui a gente costuma ter padronizado. Então, nós vamos clicar aqui do lado e vamos escolher aqui a opção ACAD, ok? E aí vocês vão clicar aqui em editar, nesse símbolozinho do lado,
e vai aparecer essa janelinha aqui, ok? Nessa janelinha nós temos todas as cores daquelas paletas cromáticas que aparecem quando a gente vai criar os layers, né? Então, quando eu disse para vocês que para os layers principais a gente deve escolher lá da cor número 1 até a cor número 6, é exatamente para facilitar esta configuração aqui no final, porque essas são as primeiras cores que aparecem para a gente configurar, né? A gente vai selecionar da cor número 1 até a cor número 6. Então, a gente clica na cor número 1, aperta a tecla Shift e clica lá na cor número 6. A gente selecionou todas de uma vez. E aí aqui do lado, nós temos as propriedades dessas cores. Então aqui em Color, nós vamos escolher a cor que nós queremos que saia impressa, todas essas cores que estão na nossa área gráfica. Então vamos supor que a gente queira imprimir uma prancha de projeto em preto e branco, né? Que é geralmente o que a gente faz em projetos arquitetônicos, né? Em desenhos técnicos profissionais. Então, eu selecionei aqui da cor 1 até a cor 6, né? Vim aqui, cliquei e habilitei Black, ou seja, todas essas cores vão sair na cor preta. Agora, nós vamos selecionar a espessura de cada uma delas. Então, a gente vai clicar aqui na cor 1. Aqui em Line Way, nós vamos configurar, então, a espessura de cada cor. Então, aqui na cor 1, nós vamos vir aqui e clicar 0.1. Na cor 2, 0.2. Assim como já está aqui, né? Então, na cor 3, 0.3 e assim por diante, ó, 0.4. Clico aqui, venho aqui, habilito 0.5. E o 0.6, ok? Da cor número 7 até a última cor, nós vamos deixar aqui, ó, em Color, a opção Use Object Color, ou seja, eu vou deixar configurado para que todas essas cores saiam exatamente na cor que elas são. E aí, para eu selecionar todas, basta eu dar um clique na cor 7, abaixar aqui nesta barra de rolagem até lá embaixo, pressionar a tecla Shift e clicar na última cor, que é 255. Aí aqui a gente vai deixar configurado Use Object Color, ou seja, todas as cores sairão impressas exatamente nas cores que elas estão. Mas vamos supor que eu tenho um elemento que eu escolhi lá na minha área gráfica para estar no layer que está na cor 16. E eu quero que essa cor 16 saia preta, saia impressa na cor preta. Então, eu venho aqui, seleciono a cor 16, venho aqui do lado e habilito preta, certo? E para todas essas cores, eu vou selecionar aqui todas novamente. Eu vou deixar aqui, ó, um line way de 0.1, que é geralmente um padrão que a gente utiliza para as demais cores, que geralmente não são utilizadas para significativos layers, né? Porque geralmente os layers principais a gente usa aqui com essas cores da número 1 a número 6, ok? Tem uma outra função aqui que é essa screening. Nesta screening, a gente pode diminuir a pigmentação de uma cor. Vamos supor que eu estou fazendo um projeto arquitetônico e fiz uma rachura num tom de azul para poder simular uma piscina, por exemplo. E na impressão, eu percebi que esta cor ela ficou muito forte. Eu posso vir aqui, ó, e diminuir a percentagem do screening. Eu posso colocar aqui 60% de pigmentação e aí ela vai sair um pouco mais clara, certo? Depois de terminado todas essas configurações, a gente vai salvar e fechar. Aqui, então, a gente não configura mais nada, a gente já configurou tudo, né? Terminada essa configuração, a gente vai dar OK e aqui também a gente vai fechar.